Então, boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos à Noite Europeia dos Investigadores, uma noite em que os cientistas saem à rua por toda a Europa, uma iniciativa da Comissão Europeia. O tema deste ano é Ciência para o Clima, de forma a enfatizar a luta contra o tempo em relação às alterações climáticas e como a ciência pode fornecer uma solução. Ainda devido a constrangimentos da pandemia, o Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa preparou uma atividade online com um formato um bocadinho diferente do habitual, que é intitulada Qual a ligação entre a poluição e a doença cardiovascular? Da responsabilidade do grupo Translational Pharmacology, liderado pela professora Emília Monteiro. Como base desta sessão, realizámos um questionário aberto ao público da Noite Europeia dos Investigadores sobre os temas que serão de seguida abordados e que vai ser a base de toda a apresentação, com comentários de exploração do tema pelos investigadores. Também incluem a doutora Sofia Pereira, a doutora Judite Morello e o doutor António Pipão. E agora passo-lhes a palavra. Então, boa noite a todos. Eu se calhar pedi aos presentes para ligarem as câmaras, se quiserem interagir connosco. É o nosso objetivo mais conversar com todos os presentes do que fazer aqui um monólogo. Não sei se alguém quer ligar a câmara ou querem-nos apenas ouvir. Portanto, nós somos um grupo que se dedica ao estudo dos mecanismos da hipertensão arterial, somos um grupo de farmacologistas que procuram arranjar novas soluções ou procuramos novas soluções para o tratamento da hipertensão e temos estado a investigar, portanto, esta nossa linha de investigação começou com a relação entre a poluição e a hipertensão, portanto, e foi por isso que fizemos então este nosso questionário, e então, o que nós vamos fazer agora é apresentar-vos as respostas ao questionário que esteve online e discutir cada uma das perguntas convosco e conversar sobre perguntas que queiram fazer sobre esta temática. Eu se calhar pedia que compartilhassem então a tela para começarmos. Sim. Boa noite a todos. Obrigada, professora Sofia, obrigada a todos os que colaboraram nesta iniciativa do CEDOC e principalmente muito obrigada a todo o público que respondeu a este questionário. Portanto, a primeira pergunta é se já alguma vez foi diagnosticado com hipertensão arterial. Eu admito portanto, ainda para trás, eu admito que a população que respondeu a este questionário seja uma população jovem e, portanto, que não tenha sido ainda diagnosticado com a hipertensão arterial. Qual é a importância do diagnóstico quanto mais cedo possível da hipertensão arterial? É que a hipertensão arterial não se sente. A hipertensão arterial não dói. A hipertensão arterial pode não dar sintoma absolutamente nenhum, mas tem graves consequências. Portanto, faz parte dos médicos de família, do habitual, do seguimento de uma família, por parte da Medicina Geral e Familiar e, portanto, aqui eu recomendo que sigam o vosso enquadramento nos centros de saúde, fazer o despiste o mais cedo possível. Agora, se a Judite me pudesse passar o slide seguinte, a pergunta seguinte é quais os órgãos que atuam no controle da pressão arterial. E, portanto, aqui as respostas foram extremamente corretas. Portanto, mais uma vez, eu também ficamos todos muito contentes por saber que os órgãos que atuam no controle da pressão arterial são reconhecidos como sendo o coração e o rim. O rim é importantíssimo no controle da pressão arterial. Obviamente que faltavam aqui alguns órgãos, portanto, quer os pulmões, quer o fígado, quer a tireoide também tem alguma relação, mas muito mais indireta, a tireoide mais próxima. Portanto, o mais importante neste diagrama
é sem dúvida o coração e os rins. O rim devia estar ao mesmo nível do coração, e falta aqui um órgão muito importante, que é o sistema nervoso central. A hipertensão arterial e a pressão arterial é muito controlada pelo sistema nervoso, pelo nosso cérebro, pelos nossos nervos, porque atuam nos vasos. E, portanto, no slide seguinte, de qualquer modo, os resultados foram muito, portanto, revelam que há um conhecimento de que a pressão arterial é controlada ou está relacionada com muitos órgãos, não só com mais com o coração e com o rim, e até com a tireoide, com os vasos e com o sistema nervoso central, mas de facto, como iremos mostrar hoje, até o fígado pode ser importante no controle da pressão arterial. E, portanto, passava agora ao slide seguinte. Como é que, e penso que é a Judite que vai agora explicar, o que é isto da pressão arterial, da hipertensão? Boa noite a todos. Então, pronto, vamos começar. Como estávamos a falar da hipertensão, é importante, portanto, falar da pressão arterial, sim, porque a hipertensão, imagino que todos alguma vez ouviram falar da hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial quer dizer ter uma pressão arterial elevada. Portanto, é importante sabermos que a pressão arterial. Ok. Então, pronto, a pressão arterial é a pressão, sim, que o sangue faz sobre a parede das artérias. Se lembram, o sistema cardiovascular está formado pelo coração, que bombeia o sangue nas artérias, com o objetivo de que o sangue chegue a todo o organismo. Então, como falamos, vamos focar nas artérias. Então, as artérias, se damos uma olhada à estrutura, à morfologia das artérias, as artérias funcionam como um tubo, por onde passa o sangue, como digo, para chegar aos tecidos. Então, as artérias estão formadas por diferentes camadas, e uma delas, muito importante, uma das camadas está formada por músculo liso. Então, devido a este músculo liso, as artérias têm a propriedade de que podem contrair ou podem relaxar e dilatar, consoante, com o objetivo de manter a pressão arterial constante. Como digo, é devido a este tecido muscular liso. Okay? Então, o que acontece? Acontece que, às vezes, né, estas artérias têm esta capacidade, pelo músculo liso, têm a capacidade de ser elásticas, de contrair e de dilatar, mas às vezes acontece que as artérias, por exemplo, com a idade, com diferentes doenças, às vezes acontece que as artérias ficam rígidas, perdem aquela elasticidade. Como decía, esto acontece, por exemplo, com a idade, acontece também com algumas doenças, provavelmente vocês ouviram falar da aterosclerose, a aterosclerose que dá lugar a uma diminuição da luz das artérias, devido à formação de placas de ateroma, pela acumulação, por exemplo, de colesterol e lípidos. Então, nestes casos, o que acontece, como podem ver na imagem, é que o diâmetro, a luz dos vasos, diminui. Portanto, isto é o que leva a um aumento da pressão, né, do sangue. O sangue tem menos espaço, né, e então leva a um aumento da pressão do sangue sobre as paredes da artéria, o que leva à hipertensão. Então, como se detecta
à hipertensão. Como já a professora Amélia falou, o problema da hipertensão é que é uma doença que não tem sintomas, no sentido que não doe, não é como outras doenças, não doe, não se sente. Portanto, é uma das coisas que complica, que dificulta o diagnóstico da hipertensão. Então, normalmente, fazemos a medição da pressão arterial e, durante a medição da pressão arterial, vamos fazer duas medidas. Provavelmente todos vocês, em algum momento, fizeram uma medição da pressão arterial. E então, provavelmente, saberão que existem duas medidas de pressão arterial, o que chamamos pressão sistólica e pressão diastólica. Então, qual é a diferença entre estes dois tipos de pressão? A pressão sistólica é aquela que é medida quando o coração contrai. Então, quando o coração contrai, bombeia o sangue chega aos vasos e dá lugar a um máximo de pressão, que é o que chamamos a pressão sistólica. Sistólica porque resulta da contração durante a sístole, da contração do coração. E depois depois medimos a pressão durante a diástole, e é o que chamamos a pressão diastólica, porque é a pressão que resulta no momento em que o coração relaxa. Portanto, temos essas duas medidas de pressão. Uma delas vai ser sempre maior, que corresponde ao momento da contração do coração, e uma delas vai ser menor, que corresponde ao momento em que o coração relaxa. Então, em função dos valores destas duas pressões, conseguimos classificar a uma pessoa se aqueles valores de pressão arterial são normais ou estão elevados. Um dato importante é que então estava um dado importante é o número de pessoas que de facto têm hipertensão arterial. Então, esse dado chama-se prevalência, que provavelmente tem ouvido muito este nome durante a pandemia do Covid. Imagino que devem de ter ouvido muito os conceitos de prevalência, incidência. Então, chamamos prevalência o número total de casos de hipertensão que foram diagnosticados há 5 anos, há 10 anos, a dia de hoje, prevalência é o número de casos totais. Então, sendo assim, a prevalência, ou seja, o número de casos, o número de pessoas que têm hipertensão em Portugal, como podem ver, é um número bastante grande, equivale a quase 43% da população adulta. E o que também é muito importante é que uma grande proporção deste número de pessoas com hipertensão não conseguem controlar a hipertensão com fármacos antihipertensores. Então, uma pessoa é diagnosticada de hipertensão arterial, vai começar a fazer uma série de fármacos antihipertensores, e é muito relevante constatar que existe uma percentagem, 11% de pessoas que não conseguem, apesar de estar a fazer fármacos antihipertensores, não conseguem controlar a pressão arterial. Aqui, de facto, já dissemos aqui várias coisas que são relevantes. Uma das coisas mais importantes que eu acho que se disse aqui é que a pressão arterial é silenciosa, certo? Ela não se sente ou sente-se pouco, e, portanto, quando nós já temos fatores de risco, ou história familiar, ou alguns estilos de vida, devemos estar sempre atentos, até porque a hipertensão é e continua a ser, em todo o mundo, o primeiro fator de risco associado à morte. Portanto, é um tema que é importante e que se deve ter atenção. A professora Emília falou nos circuitos do médico de família e na monitorização da pressão arterial. E este slide o que mostra realmente é que a pressão arterial está associada a enormes riscos e comorbilidades, nomeadamente o AVC, perda de visão, a doença renal,
a insuficiência cardíaca e também a disfunção sexual. De facto, como também já referimos aqui, o sistema nervoso e o rim, o coração e os vasos são os principais intervenientes no controle da pressão arterial. O nosso organismo tem sensores que detectam a alteração na pressão sanguínea e que fazem com que a pressão arterial vá aumentando ou vá diminuindo para manter o seu valor controlado. O problema é quando nós já temos ou o nosso rim mal funcionante ou as nossas artérias mais rígidas, torna-se esta manutenção do valor da pressão arterial torna-se mais difícil. E, portanto, é quando se desenvolve a hipertensão. Portanto, quando pensam quais são os principais fatores que levam à hipertensão, a maioria das pessoas respondeu alimentação, estilos de vida, fatores ambientais, menos pessoas, e fatores genéticos. E eu agora perguntava, quando pensam em estilos de vida, falem connosco no chat, quando pensam em estilos de vida, deem lá um exemplo de em que é que pensam, em que é que consideram ser os estilos de vida. Será que a alimentação não é também um estilo de vida? Entre os estilos de vida podemos falar no consumo de álcool, nos hábitos tabágicos, se fazemos ou não exercício, se temos uma vida sedentária. Portanto, a alimentação está também incluída no estilo de vida. E, curiosamente, a maioria das pessoas, uma minoria de pessoas respondeu os fatores ambientais e que é exatamente aquilo que nós hoje queremos sensibilizar, que os fatores ambientais são muito importantes para a hipertensão. Portanto, são fatores que têm que ser considerados. E o que é que quer dizer isto dos fatores ambientais? Portanto, nós normalmente, quando pensamos em fatores ambientais, pensamos sempre na poluição, ou pensamos maioritariamente na poluição, o que está correto. E sabe-se hoje, há evidência científica muito forte que demonstra que os poluentes ambientais, a poluição, está associada ao desenvolvimento de hipertensão arterial. Esta poluição vem desde das fábricas, do tráfico dos automóveis, e os poluentes estão presentes no que nós chamamos de um material particulado. Portanto, este material particulado são pequenas partículas que estão, por exemplo, no ar e que acabam por chegar ao nosso organismo, pensamos nós também maioritariamente pelas vias aéreas, e que causam, portanto, isto é normalmente o pensamento que nós temos sobre o ambiente, mas de facto o que se considera ambiente é um termo muito mais alargado do que só a poluição. Nós basicamente temos o nosso ambiente que se considera geral, que é aquele que eu não consigo modificar, e quando eu penso no meu ambiente geral, eu tenho então a poluição, tenho as alterações do clima, a presença de espaços verdes ou não, portanto, o ambiente que me rodeia, e depois tenho o meu ambiente específico, que este sim é aquele que eu consigo controlar, porque é o ambiente que é feito das minhas escolhas. Portanto, é como se isto fosse o geral, são os fatores que eu não consigo modificar, e o específico são os fatores que eu consigo modificar. E o que é que nós encontramos dentro dos fatores específicos? O fumo de cigarro, a prática de exercício físico, a alimentação, a utilização de produtos tóxicos, muitas vezes se utilizam, por exemplo, na agricultura, ou compostos que estão presentes até nos alimentos e que nos vão expondo a contaminantes, tal como os poluentes. Portanto, o que eu quero aqui passar a imagem é que não é só da poluição, ok? Portanto, estes contaminantes, estes poluentes podem chegar-nos por diferentes vias. Portanto, estes são aqueles que nós conseguimos alterar. E o nosso ambiente externo, o nosso ambiente específico e o nosso ambiente geral vão condicionar
o que é o nosso ambiente interno, aquilo a que eu estou exposta, o que é a minha exposição, portanto, qual é que é a minha vulnerabilidade para ser hipertensa. Porque durante muitos anos tem-se investigado a contribuição genética para a hipertensão, e sabe-se que há uma contribuição, há um fator genético para o desenvolvimento de hipertensão, mas hoje nós sabemos também que há também o componente ambiental. Portanto, costuma dizer-se que a hipertensão desenvolve-se a partir de uma relação entre os fatores genéticos e os fatores ambientais. E dentro dos fatores ambientais, não temos só a poluição, então, como eu vos dizia. E esta combinação dos meus fatores genéticos mais aquilo a que eu estou exposta, torna-me, então, vulnerável a ser hipertensa. E por isso é que existem pessoas que até têm um determinante genético e não são hipertensas, e nós estamos todos expostos, as pessoas que vivem aqui em Lisboa estão todas expostas ao mesmo ambiente geral, mas nem todas as pessoas são hipertensas. Portanto, é aqui uma combinação dos dois fatores que leva ao desenvolvimento da hipertensão. E chama-se este tipo de hipertensão, eu não sei se têm esta ideia, mas a maioria das pessoas que têm hipertensão, a causa não é conhecida, e quando eu digo a maioria estou a falar de 95% da hipertensão não é conhecida qual é a causa, chama-se então a hipertensão essencial, e depois temos as causas, temos a hipertensão, agora o António está a ver um bocadinho, a hipertensão secundária, que é aquela que é causada devido, por exemplo, porque a pessoa é insuficiente, tem uma doença renal, ou porque a pessoa tem apneia do sono. E, portanto, são estas são exemplos de causas de hipertensão secundária, mas chamamos-vos aqui a atenção que isto são apenas 5% dos casos de hipertensão. A maioria dos casos de hipertensão é o que nós chamamos de hipertensão essencial. Nós já sabemos que há uma grande componente ambiental, nós sabemos o consumo de sal, sabemos que o tabagismo e o álcool também podem aumentar o risco, mas nós não sabemos integrar bem o que é o ambiente e como é que todos estes fatores ambientais vão levar ao desenvolvimento. Então, uma das perguntas, bom, já a Sofia te falado, uma das perguntas era qual é a doença que associa à poluição ambiental. E pronto, como podem ver, né, das respostas, é verdade que normalmente quando falamos de poluição ambiental, como a Sofia explicou, normalmente entendemos por poluição ambiental aquela poluição que está no ar. E, portanto, de facto, a maior parte das pessoas associam a poluição ambiental a doenças respiratórias. Doenças respiratórias, como podem ver que, de facto, a maior parte das pessoas respondeu doenças respiratórias, mas a verdade é que não é só, seja, de facto, sim, a poluição ambiental está associada a doenças respiratórias, mas não só. A poluição ambiental, de facto, podes passar, Antônio, e a seguinte. A poluição ambiental, de facto, está associada a um grande número de doenças em geral, né? Respiratórias, como pode ser também, por exemplo, doenças cardiovasculares, como, por exemplo, de facto, a hipertensão arterial, está associada, como digo, a outras doenças, como, por exemplo, o cancro, a um grande número de doenças, não só doenças respiratórias. Ju, isto realmente era como nós dizíamos, porque de facto os poluentes chegam ao nosso sangue, eles entram por diferentes, ou os contaminantes, entram por diferentes vias, certo? Mas acabam sempre por chegar ao nosso sangue, e uma vez que estão no nosso sangue, como a gente já explicou, vão se distribuir por vários órgãos, e portanto os efeitos dos contaminantes e dos tóxicos vão fazer-se sentir em vários órgãos. Então, de facto, isto é algo também muito importante, porque, como a Sofia estava a dizer, nós não só interagimos com os poluentes a través do ar, ou seja, os poluentes encontram-se, né? Por exemplo, se, por exemplo, consideramos os poluentes que são produzidos da combustão, né? Da combustão
dos combustíveis fósseis, né? Por exemplo, nos carros, na indústria. É verdade que a maior parte daqueles poluentes nós associamos que vão estar no ar. Portanto, poderíamos pensar que a interação, nós vamos interagir, vamos absorver, vamos interagir com os poluentes maioritariamente através do ar, mas isso não é só através do ar. Por quê? Porque, como podem ver na imagem, os poluentes, para além de estar no ar, os poluentes vão ser distribuídos por diferentes sitios, né? Por exemplo, os poluentes podem filtrar-se, né? Uma vez que aparecem na Terra, podem ser filtrados e aparecer na água, e aparecer nos oceanos, e aparecer nos oceanos vão ser, portanto, absorvidos pelos peixes, portanto, dessa forma vão chegar a nós através da alimentação. Ou seja, não só é através do ar, sino que nós também, de facto, interagimos, absorvemos poluentes através do peixe, através da carne, através das legumes, através em geral, através de tudo. Okay? E é muito importante. Portanto, posso fazer esta? Queres que eu faça agora junto? Então, como nós já estávamos a explicar, apesar de poder entrar de diversas formas no nosso organismo, os poluentes acabam por chegar ao nosso organismo, ao nosso sangue. E depois de estarem no nosso sangue, como se disse, eles vão ser distribuídos. O sangue é um veículo que faz com que os poluentes e os contaminantes cheguem aos vários órgãos, desde o cérebro, ao fígado, aos rins, aos pulmões, etc. E, portanto, quando nós dizíamos, sabia que o nosso organismo tem a capacidade de detoxificar os poluentes ambientais? Sim, porque o que é que quer dizer detoxificar? Detoxificar é uma forma de os retirar do nosso organismo. E o nosso organismo tem defesas que vão desde o pH gástrico até enzimas, que são proteínas que nós temos, que fazem com que os destroem, portanto, que destroem estes contaminantes. E outra questão que é importante aqui realçar é que estes contaminantes, ou qualquer substância que entre no nosso organismo, nós chamamos isto um xenobiótico, portanto, não é uma substância do nosso organismo, é uma substância que vem de fora do nosso organismo, para chegar ao nosso sangue, tem que passar membranas por todas as nossas células. Nós somos constituídos por células e todas as nossas células têm à volta uma membrana. E esta membrana é feita de lípidos, ou seja, é feita de gordura, vamos pôr assim. E, portanto, estes contaminantes, para conseguirem passar e chegar ao sangue e serem distribuídos no nosso organismo, têm que passar membranas. Por isso, para que eles passarem estas membranas que têm gordura, eles têm também que ser um lípido, têm que ser assim, ter caráter lipossolúvel, ou seja, têm que ser também como se fossem gorduras. Vamos imaginar assim. E o que é que isso faz? Como eles são muito lipossolúveis, eles acabam por se conseguir distribuir muito bem por todo o nosso organismo. E, por exemplo, que consequências é que isto tem? Quando eles vão distribuir, por exemplo, para o cérebro, nós, antes do composto chegar ao cérebro, onde vai ser também tóxico, o nosso organismo desenvolveu. O cérebro tem muito pouca capacidade de detoxificar, tem muito pouca capacidade de eliminar estes poluentes. Então, o nosso organismo desenvolveu uma barreira, uma grande barreira, que se chama barreira hematoencefálica, que a maioria só as substâncias que são realmente muito lipossolúveis é que conseguem passar esta barreira e chegar ao cérebro. Ora, infelizmente, estes compostos são muito lipossolúveis e, portanto, eles conseguem chegar até ao cérebro, onde fazem efeitos tóxicos. Portanto, como vos dizia, o cérebro não tem qualquer capacidade de detoxificar, tem muito pouca capacidade de detoxificar estes contaminantes. Quais é que serão os órgãos mais importantes para a detoxificação? Eles são o fígado. O fígado é mesmo a máquina de lavar do nosso organismo. O que é que eu quero dizer com isto? O fígado tem capacidade de receber tudo, está de portas abertas para tudo o que seja para detoxificar e vai converter estas substâncias que são gorduras, são muito lipossolúveis,
em substâncias que são pouco, e as substâncias que são pouco lipossolúveis, dissolvem-se muito bem em água e, portanto, são rapidamente eliminadas na nossa urina pelo nosso rim. Portanto, o que acontece é que o fígado, o cérebro não tem capacidade, o fígado tem toda a capacidade, está cheio de maquinaria que é preciso para converter estas substâncias lipossolúveis em substâncias que são solúveis em água, para depois virem a ser eliminadas, principalmente pelo rim. O rim é o nosso órgão que decide o que é que fica e o que é que não fica no organismo. Outra coisa que já estão também a pensar, de certeza, é que se os poluentes são uma gordura, onde é que é o sítio onde eles se vão depositar no nosso organismo? É na nossa gordura, no nosso tecido gordo, no nosso tecido adiposo. Portanto, ao longo, portanto, eles vão depositar-se no tecido adiposo e vão permanecer muito tempo, podem permanecer muito tempo no nosso organismo. Se não, pronto, realmente o fígado e o rim são então os órgãos mais importantes para esta detoxificação. Ideias que eu queria aqui passar. Em primeiro lugar, um componente para se distribuir bem no nosso organismo tem que ser muito lipossolúvel, como é o caso dos contaminantes, da maioria deles. Estes contaminantes permanecem muito tempo no nosso organismo porque tendem a acumular-se no tecido adiposo, na nossa gordura corporal. E, por exemplo, como nós sabemos, ao longo do envelhecimento, vamos perdendo massa muscular e vamos ganhando massa gorda. E, portanto, tende a ter mais acumulação destes compostos. Também a nossa capacidade de detoxificar diminui com a idade. E depois há pessoas que têm já modificações genéticas que fazem com que não sejam tão detoxificadoras como outras. Portanto, já geneticamente estão menos capacitadas para esta detoxificação. Isso faz realmente com que haja uma variabilidade grande entre pessoas à suscetibilidade dos efeitos da poluição e dos contaminantes. E por isso nós temos todo o nosso ambiente geral e nem todos vamos ser hipertensos. Queria também passar-vos aqui outra mensagem importante. Os poluentes ativam vias que nós dizemos de metabolismo, que são estas vias de detoxificação, numa tentativa também do nosso organismo os detoxificar, mas muitas vezes o aumento destas vias, em vez de detoxificar estes componentes, faz pior ainda. Ativa metabolitos, ou seja, converte os poluentes noutras substâncias que são tóxicas, nomeadamente são carcinogénicas, por exemplo, ou que são tóxicas e que acabam por ter efeitos indesejáveis nos vasos e noutros órgãos, no rim, ser nefrotóxicos, e, portanto, podem também contribuir para o desenvolvimento de hipertensão. Ok. Então, nós agora, no nosso laboratório, no nosso grupo de investigação, nós, de facto, estudamos a apneia obstrutiva do sono, que foi uma das perguntas que fizemos, e, de facto, a maior parte da gente tinha já ouvido falar em apneia obstrutiva do sono. Podes passar, Antônio? O que muitas pessoas não sabem é que, de facto, a apneia obstrutiva do sono está ligada à hipertensão arterial. Ou seja, pode ser, de facto, uma causa. As pessoas que têm apneia do sono podem desenvolver hipertensão arterial. Então, quando uma pessoa tem apneia do sono, basicamente o que acontece numa pessoa com apneia do sono é que durante o sono a via respiratória fica obstruída. E isso quer dizer, se a via respiratória está obstruída, então isso quer dizer que não chega o suficiente oxigênio ao sangue, portanto não chega o suficiente oxigênio ao organismo, às células.
o facto de existir estos ciclos de oxigenação, de falta de oxigênio e reoxigenação, porque o que acontece quando uma pessoa tem apneia do sono, devido a essa falta de oxigênio, a pessoa tem que acordar para voltar a recuperar os níveis de oxigênio no organismo. Então, sabe-se que estes ciclos de falta de oxigênio e de reoxigenação é o que está na base do aparecimento da hipertensão arterial. Então, nós no laboratório, no nosso grupo, como já digo, estudamos a associação que existe entre a apneia do sono e hipertensão, e temos chegado à conclusão de que os mecanismos pelos quais a apneia do sono produz hipertensão são os mesmos mecanismos pelos quais os poluentes causam hipertensão arterial. Queres explicar isto? Sim, posso. Então, boa noite a todos. Então, começando por uma coisa mais fundamental. As células, que são consideradas as unidades mais simples da vida, são divididas essencialmente em dois compartimentos, que é o núcleo e o citoplasma. No núcleo é o local onde se encontra quase todo o ADN da célula. Este ADN é constituído por genes, que são unidades mais simples, e este ADN funciona como uma espécie de manual de instruções para a célula poder funcionar. No entanto, é necessário que estas instruções sejam, entre aspas, ativadas. Por outro lado, no citoplasma, é o local onde constam os restantes constituintes da célula que permitem o seu normal funcionamento. É também no citoplasma que se encontra o receptor de arilo hidrocarboneto, a que nós chamamos de AHR. O AHR é um fator de transcrição, o que significa que consegue controlar e regular a ativação de certos genes no núcleo, e indo o AHR a ativar genes no núcleo e estando no citoplasma, como é que funciona esta transição? Então, basicamente, o AHR pode ser ativado por diversas moléculas, como é o caso de alguns poluentes ambientais, e é, portanto, um fator muito importante para vários campos de estudo na ciência, como é o exemplo do cancro. Então, para o AHR conseguir regular a ativação dos genes no núcleo, é preciso, então, primeiro ser ativado. Quando o AHR entra em contacto com um dos seus ligandos, ou seja, com alguma molécula que o vai ativar, como é o caso de alguns poluentes e algumas moléculas mais tóxicas, ele vai juntar-se ao seu parceiro de ligação, a que chamamos ARNT, e vai depois ser transportado para o núcleo, onde vai regular a ativação dos seus genes-alvo, que podem estar envolvidos, por exemplo, na regulação da pressão arterial. Então agora a pergunta que nós tínhamos para quem nos está a acompanhar é como é que este conhecimento, desta relação que se percebeu já que existe entre a poluição e os contaminantes ambientais e a hipertensão, se pode traduzir de alguma forma numa ação benéfica para a sociedade. O nosso conceito foi então no nosso laboratório. Nós, como eu expliquei logo, disse logo no início desta apresentação, nós estamos muito interessados em conhecer os mecanismos da hipertensão que não são conhecidos. E realmente, como a Judite também disse, a maior parte dos doentes hipertensos, apesar de medicados, não têm a pressão arterial bem controlada. Isto acontece por vários fatores, entre eles porque provavelmente ainda existem mecanismos da hipertensão que nós não sabemos explicar, que nós não conhecemos. E nós no nosso laboratório temos nos dedicado especialmente a estudar a hipertensão associada à apneia do sono. E porquê? Porque este tipo de hipertensão associada à apneia do sono é frequentemente resistente. A hipertensão resistente é aquela que é difícil de controlar, como explicar assim, com os fármacos antihipertensores que neste momento temos disponíveis.
E, portanto, o que é que acontece na apneia do sono? Há uma obstrução das vias aéreas durante o sono, como podem ver aqui na imagem, em cima a pessoa sem apneia do sono e depois aqui em baixo a obstrução das vias aéreas, e o que vai fazer com que os níveis de oxigênio que chegam ao nosso organismo e que alimentam as nossas células acabam por variar. E, portanto, chegam a níveis mais baixos, que nós chamamos de hipóxia, e por isso a apneia do sono faz com que durante a noite nós tenhamos diminuição dos níveis de oxigênio de forma cíclica, portanto, de forma intermitente, que acontece cada vez que temos uma apneia. Portanto, a pessoa para de respirar e vamos ter variação nestes níveis de oxigênio, como se representa aqui nesta curva. O grande problema é que, portanto, os níveis de oxigênio baixam e depois, quando a apneia acaba, nós temos uma fase de reoxigenação. E nesta fase de reoxigenação formam-se substâncias que nós chamamos de radicais livres, que são aqueles que são realmente responsáveis por muitos efeitos tóxicos no organismo, até há teorias que sejam os grandes responsáveis pelo envelhecimento. E o que nós descobrimos foi que nesta fase de reoxigenação, há ativação da molécula que o António acabou de explicar, portanto, desta via do AHR, que coincidentemente também é ativada pelos poluentes. Então, o princípio do nosso estudo foi esse, portanto, foi se a poluição ativa o AHR e está associada à hipertensão. E a apneia do sono via a hipóxia crónica intermitente, esta variação nos níveis de oxigênio, também ativa a via do AHR e, portanto, está também associada à hipertensão e até à hipertensão resistente. Pensamos então que o AHR é uma via muito importante no controle da pressão arterial e estamos à procura de fármacos novos que possam ajudar a controlar a hipertensão, não só na apneia do sono, neste momento estamos mais dedicados à apneia do sono, mas a hipertensão também, nos casos de hipertensão essencial, em que há mais dificuldade em conseguir controlar a pressão arterial. Tem aqui como se houvesse um componente ambiental, há realmente pessoas que são mais sensíveis a estes efeitos da poluição sobre o controle da pressão arterial, e estas pessoas beneficiariam de ter medicamentos dirigidos para esta via do AHR. E por isso, resumindo aquilo que temos vindo a falar, nós inspirámos-nos muito nesta associação entre a poluição e a hipertensão. Com isso desenvolvemos uma hipótese de investigação que estamos a desenvolver no nosso laboratório, usando o modelo animal. Temos um modelo animal que mimetiza uma pessoa com a apneia do sono. A apneia do sono é um fator importante de hipertensão, considerada resistente e difícil de controlar. E o que nós estamos então a tentar perceber é porque é que nem todas as pessoas têm as mesmas capacidades de detoxificação, como vos falámos, quais é que serão as pessoas que são mais suscetíveis à ativação da via do AHR, quer por poluentes, quer pela hipóxia crónica intermitente que está associada à apneia do sono, com o objetivo de encontrarmos, em primeiro lugar, ou de encontrarmos marcadores, indicadores que nos permitam dizer esta pessoa é suscetível à ativação da via do AHR e à hipertensão por esta via. Isto por um lado, de encontrar diferenças, quem é que são as populações mais suscetíveis a esta hipertensão, que vai beneficiar, de acordo com as nossas expectativas e com o racional da nossa hipótese, de fármacos que vão bloquear esta sobreativação da via do AHR que acontece na hipertensão. Posto isto, queria dizer-vos que nós temos estudos clínicos a decorrer
nesta temática. E, portanto, se é hipertenso e se quer participar num estudo clínico, pode entrar em contacto connosco. Eu deixo aqui o nosso e-mail. É muito importante que as pessoas colaborem com a ciência e que estejam perto dos cientistas, como os cientistas também tendem a chegar, cada vez mais procuram chegar e ter um papel de divulgação na sociedade, e esta é uma oportunidade, uma enorme. Esta Noite Europeia dos Investigadores é uma ótima oportunidade de aproximação entre a sociedade e os cientistas. E eu deixo-vos então o meu e-mail e a página do nosso grupo no CEDOC. O CEDOC é o Centro de Estudos de Doenças Crónicas, é a unidade de investigação da Nova Medical School, que é a nossa instituição. E o nosso laboratório chama-se Laboratório de Farmacologia Translacional. Obrigado a todas e a todos pela participação. Temos aqui um comentário do YouTube. A pergunta é: parabéns pela iniciativa. Qual o resultado, calculo da sondagem que se fez, do inquérito, que mais vos surpreendeu? A mim, o resultado que mais me surpreendeu foram dois, em execo. Um sobre a não associação entre a poluição e a hipertensão. Portanto, a poluição é cada vez... E, na verdade, as alterações climáticas, que também fazem aqui parte deste tema e fazem parte aqui do ambiente, que, como descrevemos, são uma preocupação cada vez maior e que se fala, não é? Portanto, são um assunto do momento e realmente cabe-nos a nós fazer alguma coisa nesse sentido, e tem um grande impacto na saúde. E, portanto, eu pensei que isso já estaria que seria mais conhecido, os efeitos nefastos realmente, e o impacto que a poluição e que as alterações no clima têm na saúde humana, nomeadamente na hipertensão. Um outro fator foi sobre a apneia do sono. Portanto, sobre a apneia do sono, que é também uma doença muito prevalente e que está realmente muito associada à hipertensão resistente. É uma das grandes comorbilidades da apneia do sono, porque as pessoas não respondem realmente bem aos fármacos que nós temos, e eu também pensei que isso fosse algo melhor conhecido, e portanto isso só demonstra que mais iniciativas como esta, Nuno, fazem falta. Sim, eu também achei esse resultado interessante, porque lá está, as pessoas se calhar associam a poluição a doenças respiratórias mais automaticamente e não ao efeito ajusante que isso depois vai ter. A minha pergunta é: como é que chegaram a este fator de transcrição? Porque ele está muito associado à poluição, mas vocês foram por um caminho bastante diferente desta proteína que responde à poluição, mas vocês foram por um caminho muito diferente a nível de ver o efeito que tem a nível de doenças cardiovasculares. Eu queria aqui salientar também pela positiva o conhecimento que as pessoas já tinham sobre a hipertensão e sobre a alimentação e a hipertensão. Portanto, de facto, tem havido um esforço grande de divulgação nesse sentido, portanto, de ter uma ideia de quais são os órgãos e o efeito da alimentação. Agora temos que passar para o nível mais acima, que é o que a Sofia mencionou, da relação com a poluição e a relação com a apneia do sono. Eu, como me ausentei um momento e peço desculpa, não sei se chamaram bem a atenção que normalmente a apneia do sono é precedida pelo ressonar. Não falámos, não, professora. Portanto, atenção, o ressonar pode ser a primeira fase ou uma fase da apneia do sono. Portanto, se ressonam, devem informar os vossos médicos de que ressonam e que aprenderam aqui que o ressonar pode estar relacionado com dificuldades de respirar durante o sono, e isso pode ser uma causa de hipertensão.
mas enfim, surpreendente, é bom saber que já se valoriza o sal, que já se valorizam o impacto da alimentação e que já se sabe bem bastantes coisas sobre o que é a hipertensão em si. Todas as sugestões que tiverem de iniciativas, portanto, não só para participar em estudos clínicos, mas este link, este mail que a professora Sofia deixou aqui, acolheremos com todo o gosto sugestões de divulgação e de informação sobre este tema. Agradeço-lhe, é mesmo importante haver essa abertura com o público, porque cada vez menos precisamos que as pessoas vejam os cientistas como pessoas como elas e lá está, é mesmo o intuito desta Noite Europeia dos Investigadores, é fazê-los perceber que de facto somos todos investigadores também, um bocadinho, e se ajudarmos a passar esta informação a outras pessoas, com certeza teremos uma vida mais saudável. Portanto, queria reiterar o agradecimento a todas e a todos e boa noite.